Olá pessoal, meu nome é Joel e hoje eu vou dar continuidade à série de videoaulas sobre Blender Game Engine. Essa é a última videoaula que vamos falar sobre sensores e quando eu cheguei nessa videoaula eu percebi que eu cometi um erro ao não falar de física, especialmente porque esses sensores físicos eles necessitam de algumas propriedades físicas específicas dos objetos e por eu não ter explicado a física, algumas coisas podem não ficar muito claras a respeito, mas eu vou falar algo brevemente a respeito da física, somente para poder adiantar essa parte dos sensores logo, e na próxima videoaula eu falo sobre física detalhadamente. Primeiramente, tipos de física diferentes eles podem interagir um com os outros. Por exemplo, indo aqui na aba de física, com objeto selecionado, aba de física, aí temos aqui o painel de física. Aqui nesse menu aqui temos várias opções. Essas opções aqui definem qual é o comportamento físico do objeto. O padrão de todos os objetos quando você adiciona é estático. E um objeto estático quer dizer que ele não reage às leis da física, porém outros objetos podem colidir com ele. A não ser se você marcar esse botão Ghost aqui. Quer dizer que objetos atravessarão ele. Vamos usar aqui nessa videoaula um objeto estático. E o objeto aqui do jogador será um objeto do tipo Sensor. Ele não reage a colisões, porém ele pode detectar colisões. Por exemplo, ele não bate em uma parede e para, ou seja, ele atravessa a parede, porém ele detecta quando ele passa pela parede. E vamos adicionar, tem em mente aqui que, no caso, o objeto que vamos controlar aqui, ele tem a física tipo Sensor. Vamos agora adicionar uma esfera UV. Vou mover ela para cá. Ela vai ter a física do tipo estática. E vamos ativar aqui o checkbox Actor. Como você pode ver aqui na descrição, está escrito: o objeto é detectado pelos sensores NIR e radar. Significa que para você utilizar o sensor radar ou NIR, você precisa que o objeto a ser detectado tenha esse checkbox aqui ativado. Então, vamos manter ele ativado. Bom, vamos passar para nossa lógica agora. Layout Game Logic. Vou colocar aqui uma distância legal entre eles. Ok. Aqui no objeto do cubo, eu vou adicionar um sensor de teclado, tecla W, e um sensor Motion, que vai adicionar no eixo Y local 0.1 unidades a cada quadro do jogo. Vamos ver, eu pressiono W, ele se move lá para frente. Ok. Agora vamos começar a falar sobre os sensores físicos propriamente ditos. Eu falei sobre a física, que tipos diferentes de física podem interagir entre si. Por exemplo, aqui o cubo tem o tipo Sensor e a esfera aqui tem o tipo estático. Esses dois tipos de física podem interagir entre si. Os sensores físicos fazem com que, pelo menos a maioria deles, fazem com que um sinal positivo ou negativo seja enviado conforme a interação entre esses objetos. Por exemplo, vamos começar aqui com o primeiro sensor físico, que é o sensor Collision. A ação que vai acontecer quando o nosso sensor físico for ativado vai ser o objeto vai desaparecer do jogo. Edit Object, End Object. Ligar os dois aqui. Ok, vamos falar das propriedades aqui do nosso sensor de collision. O que o sensor de colisão faz, basicamente, ele envia um sinal positivo ao controlador quando uma colisão com algum tipo de objeto específico é detectada. Essa colisão pode se dar em qualquer tipo de objeto ou objetos com propriedades ou materiais específicas. Tudo isso se dá através desse campo aqui. Por exemplo, propriedade. Significa que ele vai enviar o sinal positivo apenas quando o objeto colidir com um outro objeto que contenha a propriedade descrita aqui. Se não tiver nenhuma propriedade aqui, é quando ele colidir com qualquer objeto. Vamos mostrar um exemplo aqui. Vou reproduzir o jogo. Pressiono W. Quando ele encosta no cubo, ele desaparece, porque ele enviou um sinal positivo quando ele colidiu com um objeto. Eu poderia filtrar aqui, por exemplo, uma propriedade prop. Reproduzo o jogo, pressiono W. Perceba que o objeto não desaparece. Ele colide, mas não desaparece. Porque a nossa esfera aqui não possui uma propriedade prop. Mas caso eu adicione uma propriedade aqui, já está adicionada a propriedade prop, se eu reproduzo o jogo aqui, ela desaparece ao colidir. Dessa forma, nós podemos utilizar lógicas mais avançadas, utilizando o sensor de colisão. Por exemplo, se o jogador está colidindo com um objeto
com a propriedade chão, aí nós executamos tal lógica. E assim por diante. Quando ele não está colidindo, ele reproduz uma animação de pulo, por exemplo. Porém, utilizando propriedades, você está fadado a utilizar somente, a detectar o objeto como um todo. Por exemplo, você vai detectar a esfera inteira. Nem sempre é isso que você quer. Você pode, porém, filtrar essa detecção não só por propriedades, mas por material. Por exemplo, vamos adicionar aqui um material na nossa esfera. Ela se chama esfera. O jogador já tem um material, ele se chama jogador. Significa aqui, ó, que se o jogador colidir com algum objeto com o material jogador, ele vai executar a lógica. No caso, ele não vai executar nada aqui, porque a esfera não tem o material jogador. É o nosso jogador que tem. Porém, se adicionarmos aqui, para ele detectar colisões com o material esfera, aí, então, a lógica é executada. Um uso prático disso aqui por exemplo, você tem um chão, esse chão tem diversos materiais diferentes. Por exemplo, tem o material terra, tem o material água, material grama. Aí você pode checar diversos tipos de materiais diferentes e, por exemplo, o personagem está pisando no material terra, aí ele reproduz um som de pisar na terra. Ele está pisando sobre a grama, aí reproduz o som de ele pisando na grama. E assim por diante. Pode fazer as checagens mais complexas a partir disso. Na maioria das vezes utilizamos a propriedade, porém. E a última função do sensor de colisão é esse pulse. Esse pulse o que quer dizer? Primeiramente, o sensor ele detecta colisões e quando ele detecta uma colisão, o objeto que está colidindo com ele vai se manter como objeto de colisão ativo dele, até ele parar de colidir com o objeto sensor. Porém, nem sempre quando você colidir o objeto sensor, o objeto colidido vai ser o único a colidir com o objeto sensor. Esse pulse faz ele checar colisões, se manter checando colisões, mesmo após uma colisão estar ativa. Por exemplo, você ativa uma lógica para quando o objeto sensor colidir com o objeto a ser colidido, ele reproduz um som. Enquanto ele vai reproduzir o som uma vez, quando ele colidir, e caso outro objeto colidir com o objeto sensor, enquanto o primeiro objeto ainda estiver colidindo com ele, um novo som não vai ser reproduzido, porque o sinal ainda está ativo, está mantendo como se ele estivesse ainda colidido com o primeiro. Com o pulse ativado, ele vai detectar essa nova colisão, mesmo com uma colisão já ativa. Agora vamos passar para o próximo sensor. Ele é o Near. Near quer dizer próximo. O nome é bem claro. Assim, quando esse objeto estiver próximo de algum objeto com essa propriedade definida aqui, ou estiver próximo de qualquer outro objeto, caso essa propriedade não estiver definida, a lógica ele vai enviar um sinal positivo. Esse próximo quer dizer na distância definida aqui. Ele envia um sinal positivo quando o objeto está a menos que essa distância aqui, e envia um sinal negativo quando o objeto está a mais que essa distância aqui, do reset distance. Vamos testar na prática isso aqui. Por exemplo, vamos testar uma distância 4 e o reset distance 5. Significa que quando o objeto, aqui o cubo, estiver a uma distância de 4 unidades da esfera, ele vai enviar um sinal positivo, quando estiver a menos de 4 unidades de distância. Vamos reproduzir o jogo. Antes de ele tocar na esfera, ele enviou um sinal positivo e sumiu do jogo. Eu posso filtrar pela propriedade. No caso, nossa esfera tem a propriedade própria, então ele vai sumir também. Mas ele não tem a propriedade int, então ele não vai sumir. Essa é basicamente a definição da distância. Quando você estiver a menos de 4 unidades, ele envia um sinal positivo. E a definição da distância de reset é basicamente quando você reproduz o jogo, aqui ele está
enviando um sinal negativo, que é se baseando na reset distance. Isso é, quando o objeto estiver a mais de 5 unidades, ele envia um sinal negativo. No caso, o objeto está a mais de 5 unidades de distância da esfera. O único funcionamento interessante do sensor NIR é que ele detecta objetos na distância dele em qualquer direção. Pode o objeto estar em cima, embaixo, em qualquer lugar. Que ele só vai checar a distância do objeto. Diferente dos próximos sensores que vamos abordar aqui. Aliás, vamos para o próximo, que é o sensor Radar. O sensor Radar, ele é interessante porque você pode visualizar ele aqui na 3D View. Para isso, nós precisamos aqui ir na propriedades do jogo e Show Physics Visualization. Você pode perceber aqui, temos ali um desenho estranho ali no nosso cubo, na nossa esfera, e o cubo não tem porque objetos do tipo física sensor, eles não têm física ativa no projeto, no jogo. Porém, caso ele tivesse outro tipo de física, por exemplo, estático, você pode ver que ele teria um formato também aqui, da física representado na reprodução do jogo. Mas vamos voltar para o tipo sensor. O nosso sensor de radar, ele precisa primeiramente de você alterar algumas propriedades aqui nele, para elas serem visíveis. Primeiramente o eixo, esse aqui é o eixo local do objeto, a qual o radar vai ser lançado. No caso, eu quero que seja lançado para o eixo Y positivo. Aqui, nas coordenadas locais, o Y positivo é em direção à esfera. O ângulo, esse ângulo aqui é o ângulo de abertura do cone de detecção, que o radar, ele é um cone, basicamente. Vamos colocar aqui 20 graus. Aí o cone vai se abrir em 20 graus. Distância é o alcance desse cone de detecção. Eu vou colocar aqui uma distância de 5. Aí vamos reproduzir o jogo, você já pode perceber que há um cone aqui. E, aliás, ele já envia um sinal positivo porque nós não filtramos aqui na propriedade. Ou seja, quando ele detectar qualquer objeto, o cubo desaparece. Quando o cone toca qualquer objeto, ele desaparece. Filtrando propriedade prop, ele vai desaparecer, já que a esfera tem a propriedade prop. Filtrando para uma propriedade que a esfera não tem, ele não ativa, ele ultrapassa a esfera. Esse é bem simples e útil de se utilizar. Agora vamos para o último sensor, e aliás um dos mais usados, sensor Ray. Ray quer dizer raio. O que ele faz, ele lança um raio imaginário, uma linha imaginária, em direção ao eixo definido aqui. Lembre que esses eixos são sempre em coordenadas locais. Então, se eu giro aqui o objeto, perceba que o eixo Y está em outra direção agora. Ele não está seguindo a direção global aqui. Essa linha imaginária tem determinada distância, e essa linha vai detectar um objeto na sua intersecção. Um objeto que colida com essa linha imaginária. Novamente, nós podemos filtrar tanto por propriedade quanto por material. E vamos ver na prática isso. Nós não podemos ver essa linha imaginária, como você pode ver aqui, mas essa linha imaginária está sendo lançada aqui nesse caso, no eixo Y positivo, a uma distância de 5 unidades. E vai detectar qualquer objeto. Na prática, a linha imaginária detecta o objeto. Para utilizar o Ray, você, diferente do sensor Radar e NIR, você não precisa que a esfera tenha essa propriedade Actor. Ou seja, você pode perceber que ela funciona do mesmo jeito, mesmo sem a propriedade Actor ativada. Novamente com propriedades, né? Tem a propriedade, aí ele detecta. Não tem a propriedade, ele não detecta. O material, não tem o material, ele não detecta. Tem o material, ele detecta. E a última propriedade a se ver aqui desse sensor é esse modo X-Ray. X-Ray, que seria raio-x, né? Ele significa que, caso o objeto que ele detectar na linha imaginária não tiver o filtro aqui,
seja o material, seja a propriedade, esse raio vai atravessar o objeto e vai tentar detectar um próximo objeto que possa estar atrás desse objeto. Como não temos outro objeto aqui, aliás, dá até para fazer um exemplo prático que vou adicionar um cone e colocar ele atrás da nossa esfera. Esse cone vai ter a propriedade int. Aí vemos aqui que nosso sensor Ray está procurando por um objeto que tem a propriedade int. Como a nossa esfera tem a propriedade prop, o nosso cubo não vai detectar a esfera. Porém, com o X-Ray ativado, o raio vai atravessar a esfera e vai encontrar o cone do outro lado da esfera. Na prática, vamos testar aqui. Ele desapareceu. Perceba que está encostado na esfera, só que ele não desapareceu. Agora, quando o Ray encosta no cone, então ele desaparece. Com o X-Ray desativado, perceba que o objeto ele não precisa estar dentro aqui. Ele precisa ultrapassar o objeto para então ele detectar. Aí então ele detecta quando nossa esfera ultrapassa completamente a nossa esfera. Não é o caso com o modo X-Ray. O raio-x ele atravessa a esfera à procura de um objeto com a sua propriedade. A próxima videoaula falará sobre propriedades físicas do objeto, do motor de jogo em geral, todos os tipos de, pelo menos os mais usados, tipos de física aqui utilizados no motor de jogo. E depois que falarmos sobre essas propriedades físicas, passaremos para os atuadores. E até a próxima videoaula.